Bem-vindos para a sessão número 7 do curso de respondentes de saúde e clima da África. Falaremos sobre extremos climáticos, agricultura e segurança alimentar. Então sejam todos bem-vindos, de onde quer que estejam. Ficamos felizes que estão aqui hoje. Queria lembrar que temos interpretação simultânea que está disponível em inglês, francês e português, usando o botão no globo na parte de baixo da tela, como é mostrado aqui. Então, se você simplesmente for até o ícone e escolher a língua que você preferir, então você poderá participar das discussões na sua língua. Então, essa é a sessão 7 de 11 sessões programadas para o curso, que acontece às terças e quintas. Essa é a sessão número 7, novamente, nesse curso que acontece às terças e quintas. Então, sessão 7, que acontece hoje, falaremos sobre extremos climáticos, agricultura e segurança alimentar. Então, a sessão 8 vai falar sobre extremos climáticos, agricultura, e também ficamos felizes se você pudesse se juntar nessa sessão também. Estamos ansiosos para ter uma sessão incrível e interativa. Essa sessão terá 90 minutos. A sessão sempre termina com uma parte de perguntas e respostas, então depois da sessão de hoje teremos essa parte. Então, coloquem as suas perguntas na parte do Q&A. Usem essa parte do Q&A para colocar suas perguntas. E quando chegarmos a essa parte do encontro, teremos os apresentadores respondendo às perguntas que forem colocadas. A sessão está sendo gravada e as gravações e os slides ficarão disponíveis no site do curso. Todas as sessões são gravadas e, juntamente com todos os recursos e os slides, serão feitos disponíveis no website do curso. E você pode usar esses materiais para refrescar suas memórias. Os objetivos da sessão de hoje são a sessão 7, extremos climáticos, agricultura e segurança alimentar. Queremos descrever como extremos de temperatura e chuva estão afetando a segurança alimentar e a desnutrição no continente africano. Então, explorar mecanismos para previsão da segurança alimentar usando modelos climáticos e também discutir relações entre agricultura, animal e alimentação e emissões de gases de efeito estufa e os co-benefícios de dietas melhoradas e o gerenciamento da desnutrição e a mitigação da mudança climática. Sabemos que extremos climáticos e mudanças climáticas afetam sociedades mais vulneráveis e comunidades mais vulneráveis, e muitos no continente africano. Então, esse é um tópico que é de muito interesse a nós. Então, sejam bem-vindos mais uma vez e estou ansioso para uma sessão interativa hoje. Esses são os nossos palestrantes. Temos um ótimo painel aqui para vocês hoje. Temos a Beatriz Okeso-Onyango, ela é PhD.
Ela é especialista sênior em nutrição e sistemas de agricultura do Quênia. Mais de 16 anos de experiência trabalhando com organizações internacionais para o desenvolvimento e intervenções na África. Ela trabalha com agrobiodiversidade e resultados de nutrição, falando sobre mudança climática, dinâmicas. Ela também é uma apresentadora e panelista em muitos fóruns globais e vai compartilhar a experiência de como a mudança climática afeta a segurança alimentar. Então, estamos ansiosos de interagir com ela. E a introdução de alimentos melhorados para a África Central. Estamos ansiosos para ouvir sua apresentação. Também temos Gigma, que é um cientista climático com especialidade em risco climático e o nexo de clima e ondas de calor. Nosso ponto focal é a África Ocidental, serviços meteorológicos e hidrológicos. E estamos muito felizes de ter o Dr. Gigma aqui conosco. E, por último, mas não menos importante, temos o oficial de defesa regional contra a fome da África do Leste e do Sul. E é defensor com mais de 14 anos de experiência. Além de estudar essas mudanças climáticas na África subsaariana, em contextos influenciados por conflitos, ele está à frente dos esforços de defesa contra a fome na África, no Sudão do Sul, Etiópia, África, Tanzânia, Quênia e Haiti. Ele defende essa posição com governos e tomadores de decisões. Ele é especialista em análise de orçamentos, pesquisas e contabilidade como vetores de mudança. Estamos ansiosos, Dr. John, para ter seu conhecimento aqui também. Esses são os nossos apresentadores para hoje e convidamos a falar conosco. Então, obrigado mais uma vez. Vamos compartilhar esse QR Code no fim da sessão para que vocês possam dar o seu feedback. Queremos dar uma indicação que o fluxo da apresentação de hoje terá apresentações de 40 minutos e depois prosseguiremos a um estudo de caso de 10 minutos do Gigma e depois outro do John. Então teremos a oportunidade para perguntas e respostas. Então, humildemente, tenho o prazer de convidar a doutora Beatriz para assumir o microfone e falar conosco. Você pode compartilhar sua tela agora, doutora Beatriz? E podemos seguir com a apresentação. Thank you so much, Sam. I hope you can hear me. Muito obrigada, Sam. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Muito obrigada aos organizadores do curso.
learning and doing and all the experiences we've had in the todas field as of experiências que climate vocês têm extremes, agriculture and no, food security. no campo de So at mudança least I will talk climática. about myself. I think that has been done so well by Então, eu não Sam. vou falar de mim, eu acho que isso foi Yeah, feito so muito bem pelo Sam. climate change and the Então, as extremities that mudanças come with it are not climáticas new things, are things that não we are são already novidades, witnessing in where we todos sit or where we sabemos stay. de onde And so there estamos is a e lot that onde needs to be ficamos, done. e sabemos But o que before I precisa go deep ser feito into e sabemos que é my muito. presentation, Então, a I'm minha going to look apresentação, at three vamos falar small aspects sobre of the objectives that were talked 2 ou about. 3 I'd like really aspectos to disso look que at how falamos, climate change and como a agrobiodiversity is mudança actually climática influencing malnutrition, and then influencia trying a to look at some of desnutrição the few strategies that have actually e been algumas put in place to try estratégias to que solve podemos this colocar em prática problem para of tentar climate change solucionar and its esses consequences. problemas da mudança climática e I suas, also suas didn't want to consequências. assume that we are all Eu também aware não of the queria key terms presumir around que this. todos So I want sabíamos to dos spend a minute or termos two to just específicos, talk então about vamos some of falar the um pouco key sobre terms that alguns dos you might hear termos about que in vocês my podem presentation. ouvir na minha So apresentação. I'll still reinforce what climate change is. Então, This is the a mudança long-term shift in climática temperatures and são weather patterns. mudanças em temperaturas e And then when we talk padrões de about clima. climate Quando extremities, what are falamos we de talking about? extremos climáticos, These are the long-term patterns of weather falamos that de cause padrões de abnormal longo magnitude prazo de clima que and têm frequencies of magnitude occurrences such anormal as e heat frequências de waves, cold ocorrências como waves, heat ondas de calor, precipitation, ondas de frio, flooding, and storms, just to precipitação mention a few. pesada, So sometimes you enchentes can find the secas. temperatures go high, but there are Então, levels when they às get vezes as there and temperaturas the sobem duration they stay, it muito, becomes very, very abnormal and it mas becomes a isso big às vezes issue. é So these are the anormal things e that we're se talking torna uma about when we questão. talk of extremities. É disso que falamos quando falamos de Then climate extremos. vulnerability. Vulnerabilidade When climática. I'll talk about climate vulnerability, Quando eu I'm falar talking disso, about eu estou falando the sobre degree to which a system o or an nível individual is ao qual um susceptible to sistema ou um and unable individual to está cope with adverse suscetível effects of climate e não change, tem including como climate lidar com variation and isso, climate efeitos extremes. adversos de And then estresse we have climático agrobiodiversity, which com is muita something that I have variabilidade been e working extremos. so much Então, on. agrobiodiversidade, uma coisa que eu trabalho Agrobiodiversity muito, means the variety and significa a variability variedade e a of variabilidade animals, de plants, and animais, plantas microorganisms that e are necessary for micro-organismos sustaining key que são functions of necessários para our sustentar funções agroecosystem to support importantes do food nosso production and food ecossistema security. agrário So it involves all para a the produção animals, de all the alimentos plants, e even segurança things like alimentar, pollinators, things like mesmo como fungi animais that como end up polinadores, contributing and fungos, making sure that we can contribuem have the e food that asseguram we need que to have temos o for alimento us que to precisamos function ter properly. para nós, para Then a nossa food função security. básica. Então, This is segurança when all alimentar. individuals have Isso é quando todos reliable os access to indivíduos têm sufficient quantities of acesso affordable, confiável nutritious food to a live a healthy life. quantidades It's not just suficientes only e affordable, there are almost four acessíveis de components, and my alimentos. colleagues might mention that. Safety. It's also part of food security. So A that is why when you talk about the segurança climate também é parte extremities, disso. agriculture and food security, Quando we're not just falamos looking at the quantities, the qualities, the disso, não é safety só nets, the nutritional sobre value, and a things like that. quantidade, And mas a then this qualidade food também. has to be there on a regular basis. So Isso as to precisa be able to acontecer perform de maneira the regular function para que that nós it is possamos supposed ter to as perform. funções que temos que Then ter. nutrition. Nutrition is Então, the nutrição interaction between the food and the é body. a So interação if you eat food entre and then it o doesn't meet alimento e its o purpose, corpo. then you find that the food has not really performed its nutritional Então, purpose. Then esse propósito malnutrition. nutricional precisa ser So cumprido. malnutrition is the Então, deficiency desnutrição or é a excess deficiência in intake of nutrients imbalance, essential for em- nutritional, na for ingestão de essential for nutrients nutrientes, or impaired a use falta of de nutrients. equilíbrio So when we dos find nutrientes someone who has essenciais. overweight or obesity, Então, they alguém are que still tem having sobrepeso ou malnutrition. obesidade If you ainda find pode someone who ter seems to be desnutrição. underweight or Alguém que tem peso malnourished, or baixo rather someone who seems to have less ou weight for menos their peso age or for their height, or less em weight for their relativo age, or à idade they ou have less altura, height for their age, they are all malnourished. So we have all the também extremes. podem ter And then we also desnutrição. have the malnutrition that is not just about excess or Então, não é inadequacy, sobre but excesso due to ou non-communicable causes. For inadequação, instance, if you're having something mas, like diabetes, you find that can por also exemplo, be se você a tem result of diabetes, isso pode ser malnutrition. So these are resultado de some of the key malnutrição. terms that I wanted us to have Esses in são alguns mind dos principais as we move termos que eu forward gostaria que towards nós this tivemos em presentation. mente para seguir com essa So when we talk apresentação. about climate extremities,
Quando falamos de extremos climáticos, a África se encontra no meio de todo esse problema. Temos muita documentação que indica que a África poderia ser o menor contribuinte para a mudança climática, mas a África é o maior afetado por isso, com as consequências que surgem por causa das mudanças climáticas. E o que podemos ver aqui é quando vamos do verde para o amarelo, para o laranja, até o vermelho, vamos para as regiões que são mais afetadas. Tem muito verde em outras partes do mundo, mas se olharmos para a África, amarelo, laranja, vermelho, significa que estamos no maior risco da mudança climática. Então, por que que isso acontece? Então, por que que a África está nesse risco e provavelmente vai sofrer ainda mais? Porque nossa subsistência depende de coisas que são relacionadas à mudança climática. 95% da agricultura está na África. O alimento que dependemos coloca a África num estado vulnerável. E mudanças climáticas, como sabemos, é diretamente relacionado à agricultura. Isso pode influenciar o solo, a maioria das coisas que contribuem para a agricultura. Então, qualquer coisa acontecendo em relação à mudança climática, independente de quem causa, nós somos os que sofrem com o maior custo, porque somos fortemente dependentes de agricultura baseada em chuva, economicamente, para nutrição e coisas assim. Outra coisa que coloca a África em risco é o alto nível de pobreza e analfabetismo. Por que pobreza? Às vezes não podemos pagar as necessidades básicas de vida e colocar em prática as ações que ajudariam com a mitigação ou adaptação climática. Muitas pessoas na África não têm como pagar gás e usamos ainda o carvão para cozinhar essas coisas e como fonte de energia. Então, isso coloca a população e a comunidade em países diferentes numa posição muito difícil, porque não só sabemos que cortar as árvores contribui para a mudança climática, mas as pessoas não podem sobreviver sem o carvão e sem o fogo. Então, isso é muito difícil colocar em prática atividades ou intervenções que causem a mitigação e adaptação à mudança climática. Então, o analfabetismo. Sabemos que há lugares em que níveis de alfabetismo ainda são muito altos na África. Muitos esforços acontecem, mas ainda temos uma proporção muito grande da população que ainda é iletrada. Significa que precisa de muitos recursos e esforços para que todos possam entender e ter acesso à informação que permitiria que eles possam participar de ações para prevenir, mitigar e causar melhor adaptação na mudança climática. Temos instituições e estruturas econômicas fracas e estruturas de governança desenvolvidas inadequadamente. E as economias fracas são que contribuem para a pobreza, e essas estruturas fracas também criam oportunidades para a corrupção, por exemplo. Os recursos que temos
não vão para onde são necessários e então não conseguimos performar nosso melhor. Essas são algumas das coisas que colocam a África numa situação difícil quando se fala de mudança climática, mitigação, adaptação e até a redução desse risco. Eu também queria compartilhar outras coisas que têm a ver com a mudança climática causadas por clima, as mudanças prolongadas em padrões climáticos e como isso afeta vários aspectos da nossa subsistência na África. Algumas das coisas que vêm de extremos climáticos são secas, incêndios. Em 2023, somente, por volta de 80 eventos foram relatados. E mais da metade eram relacionados a enchentes, são tipos diferentes de enchentes. Temos a enchente pluvial, quando a chuva é demais, para que o sistema de drenagem e os estruturas que deveriam absorver essa água não conseguem. Por isso que e esses sistemas nessa comunidade são influenciados e a água sendo demais para o solo absorver é a causa. Então, enchentes que acontecem nas encostas dos rios e as comunidades que vivem nessa área têm muitas enchentes. Isso também nas encostas dos mares e oceanos. A subida do nível do mar também causa isso. Isso atrapalha a produção perto da costa ou das encostas dos rios. E acaba perdendo essas produções. É a fonte de renda, é a fonte de alimento e contribui diretamente para o que vai para a mesa das pessoas. Mais de 5.000 mortes foram relatadas em 2023 devido a eventos relativos ao clima. A maioria é por causa da seca e uma boa proporção devido a enchentes e inundações. Na África Ocidental acontece muito de funções relacionadas à água em áreas periféricas, a destruição de produção, destruição de propriedade, e as pessoas não têm recursos suficientes e alimentos para a sua subsistência. Quando vemos o número de pessoas afetadas, chegamos a 110 milhões na África. E o grande efeito foi da seca. E o efeito econômico, vemos que o clima causa muitos danos, destrói as subsistências de pesca, produção, de plantações em áreas afetadas e muitas coisas que acabam atrapalhando esse bem-estar econômico. Precisamos dessa produção ou de dinheiro para comprar diretamente o que precisamos em termos de alimento. Eu também mencionei os aspectos da mudança climática sobre agrobiodiversidade e eu gostaria de destacar a ligação para o momento que terminarmos com essa conversa hoje, entendamos esses fatores que se ligam e com o que contribuem para a segurança alimentar. E essa é uma representação que eu publiquei no ano passado, quando eu apresentei. E você pode acessar isso, mas vamos falar sobre isso alguns minutos. O que eu quero falar primeiro é que a mudança climática e a agrobiodiversidade têm um ciclo vicioso. Quando cortamos nossas árvores, reduzimos o número de espécies na terra ou na água,
nós enfraquecemos o sistema. E quando o sistema está enfraquecido, quando temos inundações, então o sistema não consegue lidar com isso. Então as adversidades de mudança climática ficam ainda maiores. Por outro lado, com a mudança climática avançando, por causa das inundações, da temperatura e precipitação, algumas espécies não conseguem sobreviver a temperaturas específicas. Algumas espécies de animais e plantas não conseguem sobreviver. Então isso leva à extinção ou perda de várias espécies. Quando falamos de agrobiodiversidade e seus prejuízos, isso acaba entrando nesse ciclo vicioso de contribuição. Também temos que pensar na agrobiodiversidade. Então, quando temos essas perdas acontecendo, há coisas importantes que eu quero mencionar aqui que acabam acontecendo. A produção de alimento é alterada em termos de qualidade e quantidade. E ecossistemas enfraquecidos e alterados. Quando temos plantações diversas num sistema de plantio, eles conseguem responder aos riscos em termos de doenças, e alguns se tornam ainda mais fortes e conseguem sobreviver, e outros não conseguem sobreviver. Então, se você está perdendo algo, você não está perdendo tudo. E outros palestrantes podem até falar disso, mas também da qualidade reduzida da água. Por causa da mudança climática, temos muita água que desaparece por causa da falta de cobertura, de vegetação, e também a qualidade da água que está lá não é a melhor qualidade porque às vezes é poluída por... E também isso... As coisas que precisam de água também, como plantações, não têm a água que eles precisam para sua produção ideal. Aumento de temperatura e mudanças em precipitações, temos muitos casos que a temperatura está mais alta que nunca e outros lugares ficando mais frios que nunca. E precipitação também influenciam os polinizadores, como as abelhas, que estão procurando as plantas, mas as plantas ainda não floresceram por causa da falta de água. E essa comunicação entre a polinização e a produção de alimentos, isso influencia o resultado final da produção. E como eu falei, são padrões aquáticos anormais. Então isso resulta no consumo de dietas ineficientes e por causa da limitação no que está disponível, isso acaba se tornando ainda muito caro. Então, comunidades vulneráveis não conseguem pagar quanto precisam de subsistência. E a frequência, o aumento da frequência e a vulnerabilidade para doenças já existentes. E se essas plantações não são diversificadas, sua vulnerabilidade é ainda maior. Há doenças e espécies invasoras e espécies que nunca foram uma ameaça e agora estão se tornando uma grande ameaça para os nossos sistemas produtores. Então, o deslocamento forçado e voluntário de migração, você deixa sua terra, suas plantações para se mudar para outro lugar, significa que você está perdendo sua subsistência e isso vai influenciar enormemente sua segurança alimentar. Isso acaba resultando em malnutrição, sobrepeso e problemas de saúde física e mental
porque você não acessa as dietas que você precisa. Então, esse é o nexo que eu quero que fique bem claro. E quais são algumas das consequências documentadas dos extremos climáticos e o efeito na segurança alimentar? Dos de nós que vivem na África, lembra que em 2009 e 2020 houve uma invasão de insetos, isso destruiu muitas plantações, afetando 54 milhões de pessoas com desnutrição, inclusive. Em 2017, desde 2017, e ainda acontece em muitos países, a destruição de plantações levou a perda de 58% do resultado, e o prejuízo foi de 9,4 bilhões de dólares. Isso afetou principalmente a África no sul, no leste e no oeste. Não só no Lago Vitória, mas eu sei que há lagos em outros países, como na Etiópia. Isso afetou a pesca. Atividades econômicas que contribuem diretamente para a segurança alimentar. Então, inundações e tempestades deixaram milhões de famílias na África sem sua plantação e subsistência. Então, falamos de secas. Em 2023, 40 milhões de pessoas na África Ocidental foram afetados e chegando a fome e falta de nutrição. Isso também acontece o desencontro entre os polinizadores e as plantas, o que resulta que há um prejuízo enorme no resultado final das plantações. Aqui tem algumas fotos aqui dos gafanhotos, uma inundação e também a seca, que acaba matando muito do gado, que é parte importante da subsistência de muitas comunidades na África. Então, falando ainda sobre as consequências, por causa dos desafios que vêm com a mudança climática, a maioria dos países acaba fazendo o que é mais fácil e focam, então, em plantações que ainda têm resultados bons, mesmo no nível baixo de nutrição, como arroz, trigo e milho, em detrimento de outras plantações que eram muito nutritivas e funcionavam se estivesse frio ou quente, e em vez disso plantamos o que vai dar mais resultado em agricultura intensificada. 90% da humanidade foca em 15 tipos de plantações. E você então deixa de ter nutrientes importantes e isso resulta num status de saúde pior. Também observamos que por causa desse foco em poucos tipos de plantações, podemos aumentar o resultado e chegar à quantidade de comida que precisamos. As dietas no globo aumentaram em similaridades. E o que você encontra nos Estados Unidos, você também pode encontrar na África. There is a lot of cross interaction and we are borrowing what we think works well, but then in the long run we are losing. Usamos o que funciona bem, mas
No final, acabamos usando coisas que são importantes para os nossos sistemas, porque não há incentivo em continuar investindo neles. Uma coisa que queremos ingerir no nosso país, porque não podemos achar em outros lugares, mesmo com isso ainda conseguimos acesso disso. Mas os alimentos únicos e buscando ainda diversidade no que temos, com a maior diversidade temos mais nutrição atrelada ao alimento. Então a ideia é que se temos uma agricultura intensificada, podemos fazer que isso seja sustentável e com diversidade, para que isso não leve à perda de outras plantações que, especialmente no continente africano, podem ser um prejuízo enorme. Vemos que, além de arroz, trigo e milho, temos um aumento de soja, girassol e óleo de palma, e temos a queda em mandioca, batata doce e vagens. Muitas organizações com quem eu trabalho fazem esse trabalho assegurando que essas variedades sejam conservadas e se acostumam a cultivar plantações que sejam resistentes a questões de mudança climática. Isso é muito ruim quando temos só 3 ou 4 tipos de plantações para sustentar as pessoas. Então, a influência na produção também. Temos muitos fóruns que projetam o que poderia acontecer com a produção de alimentos com essas mudanças climáticas, com esses riscos que acontecem. De acordo com o nosso relatório, feito em 2014, e falamos de 2014 porque foi uma projeção até 2060, esse número mostra mudanças potenciais sobre pesca, o que é possível que seja pescado em termos de alimento. No vermelho significa muito pouco e no extremo azul é o positivo, de 0 a 100%. Perto da África, podemos ver que no lado oriental da África ainda temos um azul e um azul claro, mas na África do Norte temos muito amarelo e vermelho, que significa que a pesca máxima está caindo significativamente entre -6 e -20, até -50. Na parte ocidental, temos muito amarelo e laranja e vermelho. O que eu quero demonstrar é que a mudança climática já está causando uma queda de produção de pesca. E, claro, isso vai influenciar a segurança alimentar, porque animais e plantas da água e da terra são influenciados por isso. Então, vamos ver os riscos projetados para plantações. Em 2010, podemos ver que havia um aumento no resultado. Não era muito diferente da queda. Então, quando falamos do aumento, é mais sobre as plantações que ainda funcionam e acabam se tornando o foco das dietas. Arroz, trigo, e também com uma queda geral em outros tipos de plantações. Quando vamos para 2030, 2050, 2070, 2090, eu não sei se algum de nós vai ver isso, mas o que acontece é que a proporção do aumento diminui cada vez mais. Então, enquanto a queda só aumenta,
will actually not be able to grow in São algumas particular plantações areas que não vão some years conseguir from crescer em now. certas áreas alguns anos daqui para frente. Then I also was able to get from the latest E também conseguia climate informação change report. And dos what I was relatórios de seeing was mudança that climática, e o que eu vi é que this is observed impact and related losses isso and damages é, of climate change. são impactos And I was to observados highlight e Africa, but it perdas was becoming relativas e very danos difficult, com a but I mudança hope climática. some of you can be able to see that. Eu não So sei when se you vai ser look at fácil de vocês water conseguirem availability enxergar and food aqui, mas production, quando falamos de two disponibilidade de dots água e means produção de alimentos, 2 pontos medium, three significam dots means médio, high. 3 pontos significam alto, A blank red box means adverse uma impact. caixa So branca for instance, significa o in Africa, impacto physical water avançado. availability, there's been an adverse effect on this Tem with um impacto moderate avançado aqui na África, com levels of um reduction. nível But moderado when you talk de about agricultural redução. crop production, Como falamos there de is produção de or agricultura, very high level of são reduction in níveis terms of altos ou agricultural muito production. altos de Then we redução can da move. This is produção. the same as so Então, agricultural isso production é is o mesmo more que falamos da adverse produção, in terms of agricultura, destruction and loss. But o then livestock, avanço we da still have destruição, a little bit of it de because there's perda, only mas com gado low ainda loss. temos And then, but com their crop perdas is only pequenas, already medium, meaning that we are not heading to the e right de place pesca if things estamos are not taken care of. médios, And e then I wanted significa to que also se não talk tomarmos cuidado, about também the estamos caminhando para species o mesmo lugar. changes in Falamos species. sobre mudanças de In Africa, you see the espécies. terrestrial Na species, there's África, been vemos as very mudanças high de animais loss in terrestres, terrestrial temos species. You uma see them perda in muito yellows. alta, vemos três And pontos also the aqui, oceanic species, e you see there também is also very, very espécies high loss in oceânicas oceanic também é species. uma perda Meaning muito that what was grande. actually being projected Significa is que o actually que estava happening. This was from the projetado está report of acontecendo. last year. Isso é de um So relatório after do ano talking passado. about all that, I would like to now Então, mention what are falando the sobre strategies isso, that and the quais são efforts as that are in estratégias e place. esforços que There are estão many acontecendo? efforts, but I'm Há going to talk muitos about a few esforços, that I have mas been eu able vou to falar come sobre across alguns que eu during tive my contato work. com o meu First of trabalho. all, knowledge development E and primeiro, co-production. o We conhecimento, talked about levels desenvolvimento e of illiteracy and coprodução. things like that. Falamos sobre nível But de there's been a lot of effort in analfabetismo, a number of African mas também há countries um esforço to enorme come em up with países regional africanos para level food criar composition tables so that composições our communities alimentares can access this regionais, information para que essas and be able comunidades to tenham acesso a choose essa what they informação e can be possam able to eat escolher o from que what is eles available vão within poder their comer environment. com o Seasonal que há food disponível calendars no have also been ambiente. developed, and seasonal food calendars are Calendários documents sazonais de that will enable alimentação também communities to foram see what is desenvolvidos available within their para community que and as what comunidades quantities at what saibam time o que of the está year, disponível e em que just to make quantidades, em sure que that época do we ano, can still be able para to assegurar que possamos maximally and ainda optimally use what is there for us. usar o que há disponível de Then there's maneira also been an effort to maximizada. develop country-level Também food-based dietary guidelines. This is just diretrizes making sure de that there's dieta information out there num so nível that people can be nacional, able to use this para que as information to pessoas meet their possam food usar and essa nutrition security. informação So em country-level prol de sua food-based segurança dietary alimentar. guidelines are in Kenya. São Ethiopia diretrizes just que released acontecem theirs, no I think, last year or Quênia, so. Etiópia Sierra lançou no Leone, último Ghana, and ano, they don't have to be Serra Leoa, food-based dietary Gana, guidelines. They can be food guides. Just podem to be só able to ser guide the guias de population on alimentação para what guiar essa are the appropriate população foods that can be used to meet the quais são nutrition needs os and alimentos things like that. apropriados com os seus níveis Then there have been nutricionais. effort in government policies Então, directed towards há agrobiological esse food esforço conservation. em políticas This has happened governamentais in Malawi, Ethiopia, relacionadas Kenya, à and there conservação could da be other countries that biodiversidade. I might not remember. Malawi, But these are Quênia, just the Etiópia, efforts that are there. There's são still a esforços que lot that acontecem. can be done. Ainda há muito a ser feito. Then we have had conservation of cultivars. Então, a And it's not conservação just dos about cultivares, conservation, e não só also conservação, improvement mas of cultivars to também make a sure that melhoria we desses are able to cultivares, be aware and be para able to assegurar access que cultivars tenhamos that are acesso resilient to climate change a cultivares and que são adaptive resilientes à to mudança climate change. climática e And with this, I'm adaptativos. going to talk about an E employer com isso eu vou falar of mine, sobre CGR, where we um have dos more than meus 12 empregadores, international gene banks operating CGA, que worldwide. temos And in bancos Africa, we have a genéticos good number. operando We e have temos in um bom número na Nigeria, we África. have in Temos na Ethiopia, we have, in Nigéria, so many countries. Etiópia, And some of these em gene muitos banks países, are e storing alguns some of desses our bancos precious genéticos germ plasm. So that this is material that can be accessed by guardam our esses farmers, by materiais our que podem ser researchers, and by our acessados communities
por fazendeiros e comunidades em qualquer momento. Podemos o número de acessões que temos de cereais, grãos, legumes, tubérculos e bananas. Isso acontece para fazer essa coleção de espécies. E se pensarmos que não conseguirmos mitigar adequadamente e essas espécies não estejam disponíveis para a comunidade, ainda há um lugar onde podemos buscar essas espécies e manter isso na nossa dieta. E temos esses bancos genéticos de governos em muitos países na África. Há recursos que precisam ser muito mais explorados por fazendeiros e comunidades. E além só dos bancos genéticos e também dos governamentais, tem muito trabalho por instituições de pesquisa para fazer esses bancos de sementes comunitários. Mais de 100 foram relatados em Uganda, Quênia, Etiópia, Zâmbia e países como esses. E o que acontece com esses bancos de sementes comunitários é que numa comunidade os fazendeiros conseguem cultivar as espécies que são queridas para eles, que são importantes, e essas espécies são colocadas nesses bancos de sementes e na temporada de plantar, eles conseguem fazer esse plantio e depois alimentar os bancos com mais sementes. Isso foi uma questão, um processo muito sustentável, porque eles não precisam comprar essas sementes e usar as variedades de plantas que eles gostam e que trazem essa segurança alimentar. Então, treinamento e criação de consciência. Tem feiras tradicionais e de biodiversidade de alimentos e também são apoiados fazendeiros que cultivam essas espécies. E temos algumas universidades que conseguem incorporar custos em biodiversidade e mudança climática. Um deles é o que estamos fazendo agora, e isso é muito legal. Então, o que pode ser feito melhor? Precisamos apoiar o ambiente, reinventar sistemas de conhecimento tradicionais ou indígenas, usar espécies múltiplas. Então, aumentar o investimento em energia renovável, como o uso de carvão e fogo possam diminuir. Precisamos de incentivos de adoção de práticas agriculturais regenerativas e também construir capacidade de coletar e analisar dados de mudanças climáticas. São coisas que ainda precisamos fazer. E os efeitos são sempre devastadores. Essas são algumas referências sobre o que estávamos falando, mas ainda vocês podem acessar muita coisa para ler e aprender cada vez mais. Então, muito obrigada. Wonderful. I'm looking for the reactions. Ótimo, eu estou vendo as reações aqui. Então, gostaria de pedir uma salva de palmas. Doutora Beatriz, você fez muito bem. Você controlou seu tempo perfeitamente também. Então, muito obrigado. Parabéns, uma salva de palmas para a doutora Beatriz. Então, colegas, membros, senhoras e senhores, meu nome é Sam Wanjohi. Eu estou moderando essa sessão, incluindo as perguntas e respostas, e gostaria de lembrá-los de colocar suas perguntas usando a função de Q&A para que possamos levar essas perguntas aos apresentadores
Doutora Beatriz, muito obrigado mais uma vez. Se continuarmos fazendo o que estamos fazendo, o futuro é sombrio, mas temos esperança. Nós sabemos que não vamos chegar a 2090, mas sabemos que podemos começar essas mudanças aqui e agora. Então, muito obrigado. Vamos prosseguir com o nosso próximo apresentador. Depois dessa incrível palestra da doutora Beatriz, vamos convidar agora Gigma para fazer sua apresentação do estudo de caso. Gigma tem 10 minutos até a hora certa. Dependendo de onde você estiver, no Brasil, no caso, até meio-dia. Então, Gigma, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar sobre essa ação humanitária antecipatória. Vamos falar sobre como a mudança climática e a segurança alimentar se relacionam. Podemos ver um grande exemplo, como, por exemplo, inundações podem afetar as plantações e influi diretamente no resultado final das temporadas. Isso, claro, afeta a subsistência das famílias. E, como, por exemplo, na Burkina Faso, nós vimos aqui, inundações são um problema muito grande no país, em cidades grandes no país. E, como resultado, isso também afeta o transporte de bens e alimentos. E, como resultado, isso pode ter um impacto da mudança climática e também na disponibilidade de alimentos e aumento no preço de alimentos, levando à insegurança alimentar. E também temos, claro, a segurança e a disponibilidade de alimentos, o aumento de doenças de vetores baseados em água também é um problema que está aumentando, mas, claro, o inverso também é possível. Produção de alimentos, segurança alimentar também acabam contribuindo para a mudança climática, e o que contribui muito com efeitos de gás de efeito estufa. Isso acaba levando a mais mudança climática. Sabendo que a mudança climática é algo que está na nossa mesa e as escalas de tempo mais curtas, sabemos que isso é algo que é mais previsível. Nós sabemos que pode ser melhor que tentemos antecipar o preço dos alimentos. Não sei se com inundações e as pessoas que perderam suas plantações vão ter acesso a isso, mas seria melhor se conseguíssemos antecipar antes da inundação. Por exemplo, as pessoas conseguirem ainda colher antes do fim da temporada, como o que chamamos de ações humanitárias antecipatórias. É um novo mecanismo no sistema humanitário para ter patrocínio para prever esses desastres. Antes, costumávamos saber que o choque climático, como uma seca ou uma inundação, vai acontecer. E sentar e esperar que isso aconteça e depois começar a correr para todos os lados para tentar responder ao que aconteceu. Se há uma epidemia de malária ou cólera, por exemplo, significaria que as pessoas
morrem com essas doenças não vão ser afetadas pela resposta de ajuda. Então, a solução para isso tudo, pensamos em ações antecipatórias. Quando temos a informação que uma crise climática está acontecendo, uma onda de calor ou algo relacionado, entre a publicação desse alerta e a ocorrência do desastre, já tomamos ações para que as comunidades mais vulneráveis sejam protegidas. E, claro, o objetivo dos humanitários é proteger as comunidades mais vulneráveis. Então, vamos falar sobre os principais componentes dessas ações. São três principais. A emissão do alerta em muitos países africanos vai ser o serviço meteorológico dos países, e depois temos ações que as pessoas precisam tomar. Não é depois que temos que começar a pensar nas ações. Não, decidimos juntos quais são as ações que serão tomadas com doadores potenciais e comunidades afetadas potenciais. Então, quando esses alertas acontecem, já fica mais fácil para os humanitários tomar essas ações. Depois, um dos componentes mais importantes é a questão financeira, porque é importante ter esse alerta cedo, mas se você não tiver recursos, dinheiro suficiente, isso não vai ser posto em prática. Então, um exemplo é o caso do Níger, que sofre muito com secas. Então, eles desenvolveram um plano de ação antecipatório às secas. Essa medição acontece de junho a outubro. Quando há uma indicação de que haverá uma seca no país, várias ações serão tomadas pela Sociedade da Cruz Vermelha do Níger, com o objetivo de ajudar os fazendeiros. E são os que temos aqui, por exemplo, sensibilização, a recomendação de que eles armazenem. Vitaminas são distribuídas e reforçamos o controle de pestes e distribuição de sementes para que, mesmo que haja uma seca, até o fim da temporada eles consigam plantar para que possam ter subsistência das suas famílias. Como nós temos uma temporada de chuvas na África Ocidental, e então até a próxima temporada eles vão conseguir se manter. Esse é um exemplo do que a Cruz Vermelha no Níger está fazendo, que independente da seca, nós permitimos às comunidades que não tenham insegurança alimentar, e temos buscado essas vantagens que isso traz. O segundo exemplo é do Quênia. Aqui vamos falar sobre esse condado do Quênia, no sudoeste do Quênia, sudeste. A Cruz Vermelha do Quênia recebeu um alerta de que haveria o El Niño, que é um fenômeno que é associado com chuvas pesadas. Isso leva à perda de plantações e também proliferação de doenças. Então, em 2015, eles receberam esse alerta, e o que eles fizeram foi que, com o apoio da Cruz Vermelha Internacional, foi distribuir sementes de milho
para muitos fazendeiros, e cada fazendeiro recebeu um pacote de 2 quilos de sementes antes da temporada de chuvas. E essas sementes são específicas para esse tipo de clima. Então, os voluntários distribuíram essas sementes para mais de 21.000 casas. E, claro, no fim da temporada, isso permitiu que eles tinham uma colheita decente, mesmo com as chuvas pesadas que afetaram o país. E a colheita de milho ajudou a pagar escolas também, despesas médicas, e também investir no gado. Então, foi um bom uso da informação científica que eles tiveram sobre o El Niño, e depois da colheita puderam combater as escassezes comuns. Muito obrigado. Amazing, amazing, amazing. A round of applause. Incrível. A round of applause to Gigma. Então, aplausos para o Gigma pela ótima apresentação. Ele tinha 10 minutos para compartilhar esse estudo de caso. Isso foi uma ótima apresentação, Gigma. Muito obrigado. Então, senhoras e senhores, vamos aplaudir o Gigma. Meu nome é Sam Johnny. Falo do Quênia, eu sou o moderador. Também vou moderar a sessão de perguntas e respostas. Então, usem a função de Q&A para mandar suas perguntas. Teremos agora John Otieno para apresentar o seu estudo de caso. Muito obrigado. Meu nome é John e eu gostaria de apresentar um estudo de caso da Somália. Eu gostaria de confirmar se os slides estão funcionando. Você está compartilhando? Ah, aí estão. Just to give a quick background, Só um background rápido. Graças aos palestrantes anteriores, eu gostaria de ligar essa discussão de hoje com o que os colegas apresentaram e destacar o número de questões que são ligadas ao clima. A minha apresentação será focada num cenário de caso de desafios induzidos pelo clima, falando da Somália. Just to give a context of what Só Somalia para dar o contexto do que a Somália tem em termos de nutrição, desde a seca de 2022, vemos no próximo slide que os números são, só para dar uma perspectiva, o contexto humanitário na Somália, temos muitos desafios. São mais de 1,2 milhões de pessoas desabrigadas por causa da seca e os conflitos que estão acontecendo com mais frequência. Isso é imprevisível porque alguns bolsões experimentam conflitos e também por causa da seca. E temos muitos problemas de acesso a serviços de saúde. Mais de 1,8 milhões de crianças sofrem com a desnutrição aguda, incluindo mais de 500 mil crianças que são severamente desnutridas. 4 em 100 crianças somalis morrem durante o primeiro mês de vida e 8 em 100 antes do primeiro ano. 1 em 8 não chegam a 5 anos de idade.
Isso é desconcertante, com certeza. Se olharmos aos números, failed rains in Somalia, which really temos pushed numbers. And if you look at 5 chuvas malnutrition fracas distribution, they were at a que very critical deram stage poucos of números, mas se vemos a rather more than 15% in terms of gum rates. desnutrição, que é mais de The comparison 15% no between país. A 2017 drought and comparação 2022 really entre shows as a secas de very serious 2017 e an increase in 2022 terms of numbers. And mostrou we were um able to aumento em termos de tabulate números, the numbers from e podemos all the tabular os emissions that we've números had, and especially com as because we missões que had tivemos serious displacements. e com Remember, when there's drought, people tend to o move número enorme from de where they, from their homes, looking desabrigamentos que for tivemos, pasture, looking for food. e And que when as they pessoas move buscam in lugares para between, pasto, the busca de ecosystem comida, on health access becomes a challenge. And e isso so se we torna um had a desafio. significant number of people who were driven Temos um because número of the, significativo de who were pessoas displaced because of drought. que foram And desabrigadas if you por causa see da the next seca. slide, No próximo slide, Somalia, so this a is just Somália, an isso overall overview in terms of é the uma, location. We uma say visão Somalia is geral. based in the Horn and East Africa. And A Somália está in terms of, no again, chifre, na humanitarian África challenges, we have Oriental, fragmented donor support, which of course, e temos most of the um apoio time, de when doadores there's an emergency, fragmentados it takes long quando há uma for emergência e people to leva respond, muito especially with the tempo para donor as pessoas approvals, getting responderem, budgets, accessing humanitarian funds. conseguindo And this sometimes, orçamentos e reduces fundos the humanitários. turnaround time for response. We E also esse have tempo some que parts that leva are para a because of resposta é insecurity. importante. We have, non-state actors who have been causing Temos a lot of muita havoc within falta de those locations. segurança Then we also por causa also também dos experienced, conflitos que acontecem nas cholera regiões, and measles, and of e course, também com those locations cólera that I've e listed really experience a sarampo. lot of challenges, issues Temos about muitos diarrhea, acute desafios com respiratory tract diarreia, infections of over 15%. infecções respiratórias, And que são then mais de malaria, and of 15%. course, due to E a malária, é diarrhea claro, because of a lack of access to water, diarreia people tend também por causa to da take falta de water from, acesso à água, unsafe, drink é que as unsafe pessoas water or precisam access water beber from, água open que não é places. segura. And the next slide will show you O how próximo slide some of the mostra como now this is just gives you an overview of isso nos dá the uma Somalia visão context. geral do Now, contexto da interestingly, Somália. we have E the temos health system, and it's o been sistema de saúde, they have both the national, state level, tanto regional, nacional, and some of the working groups os that níveis exist nacionais, around estaduais e malnutrition, regionais, child nutrition, for those who are in the falando English sobre space. nutrição de We have crianças. IMAM and the other Temos technical working IMAM groups. e And outros this dashboard just grupos shows técnicos que how a trabalham. Isso chronological mostra como numbers over uma time, cronologia dos over, números, because these are real-time data. So looking at the esses number of dados children são em who are tempo real. within Pensamos em Somalia, crianças beyond que just vivem na the basic Somália hunger response within e Somalia essa region. resposta em relação And à fome na in the região da next slide, I would Somália. like to No próximo share with you. slide, So in terms of our que eu presence, gostaria de and compartilhar, just to give you em termos an overview of da nossa some of the presença, response plans that we did based on the numbers that I've shared with os you. planos de respostas, So baseados Action nos Against números Hunger que has eu been in compartilhei, existence in Somalia since 1992. And isso existe na we Somália desde also have 1992, staff, e national também staff who temos are employed through one of our projects, equipes que one of our estão projects. And we aplicadas have em about 26 national projetos, staff, 7 international staff, and of course, in terms of male, female. And from Ministry of Health, we have about 1,000 do staffs Ministério who are also de employed Saúde that temos we muitos support mais de in 1.000 those places. funcionários, But I would like to pull e eu gostaria your de attention towards the map chamar a that is atenção para o on my right mapa side, que temos aqui na where parte if direita you da look at tela, Mogadishu, Jowar, onde, and se falamos de some of the Mogadishu locations. So e Hudud had Jowar, the são most worst lugares que hits, têm the maior green part. problemas com calor. A parte Most of the verde interventions that we did são around onde that time acontecem a were maioria around das Hudud. intervenções. And a lot of influx. We had more than E 5 IDP camps, and each IDP camps, based on the numbers, muitos we could fluxos only de ações host que about acontecem, maybe 100,000 people talvez de or 100 more, mil between pessoas ou 100,000 and mais, 200,000. But then entre 100 issues mil about e 200 numbers, mil. insurgency,
São números, insurgência e acesso também são um grande problema. Os parceiros com que trabalhamos, dando uma visão geral, e parceiros que podem acessar essas localizações, que às vezes são controlados pelos insurgentes. Então, também buscamos parceiros locais nessas localidades. Um cenário de caso rápido, se pensarmos em 2021 e 2022, 2022 é o laranja. Podemos ver para cada mês o número de admissões que entram. São crianças que são admitidos nos centros de estabilização, mais de 45%, que foi o ponto mais alto, foi o recorde comparado com 2021 e 2022. E em maio de 22 e 23 temos um aumento de 10%. Podemos ver que essas admissões, quando aumentam, significam também que as crianças vão ficar mais tempo e vão acabar morrendo por causa das condições. E casos de recaídas, as crianças que vão para casa e acabam voltando. Em termos de admissões de ambulatórios, podemos ver que, como eu mostrei no slide anterior, tivemos um aumento de 105% de admissões comparando com 2021 e 2022 em todos os lugares. E também tivemos, em termos de admissões, esse aumento entre 22 e 23, tivemos um aumento de 24%. Isso mostra como a seca e as pessoas desabrigadas criam muitos desafios na Somália. E também esses programas de alimentação suplementar, às vezes por causa de fluxo de mulheres grávidas e crianças desnutridas, desabrigadas, precisamos checar esses locais de foco e como esse sistema vai funcionar nesses lugares. Esse aumento entre 2021 e 2022, também temos 22 e 23, que é um aumento de 7% em termos de número de admissões. E o que eu também gostaria de compartilhar com vocês, próximo slide, por favor. Todos os números que eu compartilhei, eu não tenho muito tempo para falar, mas falando sobre algumas das intervenções, trabalhamos com o Ministério da Saúde e outros ministérios. Numa situação de emergência ou uma situação humanitária, temos diferentes avenidas para intervenção. Temos biscoitos de alta energia, que são distribuídos pela Unicef, e também suplementação de vitamina A, vermifugação e algumas das condições que são enfrentadas. Distribuição de vales de alimentação, sessões de promoção de nutrição de crianças e mães. E a última coisa que eu queria falar sobre o cenário é uma questão de imunização que é muito importante também. Temos na Somália uma campanha de um dos projetos que tem como objetivo crianças com menos de 5 anos, e essa imunização nunca para. Sempre fazemos análises por desnutrição e, claro, essas admissões também asseguram que nós não percamos nenhuma criança. E a última parte da minha apresentação, eu gostaria de falar sobre... Vamos pular esse por causa do tempo. Essa é uma das áreas que eu gostaria de falar
Quando tivemos a epidemia de cólera, esses trabalhadores comunitários foram um apoio muito grande, fazendo um mapeamento, indicações e também usando os commodities que eles têm no nível comunitário. E durante a epidemia de cólera, vimos a redução da fatalidade de número de crianças que nos primeiros 3 meses tivemos nenhum caso de morte infantil e 2.398 beneficiários de pessoas que trabalham nas comunidades. E a última coisa que eu queria apresentar são as lições que aprendemos, os desafios também. Vimos um aumento essas dificuldades de acesso devido à insegurança por causa dos insurgentes. Eles sequestraram, inclusive, 3 dos nossos trabalhadores, ficaram durante 3 meses. Também outras questões ligadas ao clima, que são muito difíceis. O deslocamento também por áreas privadas que são controladas. Então você tem que conversar com as comunidades e os controladores desses territórios, que às vezes exigem dinheiro e muitas vezes não conseguimos atingir esses níveis necessários. Também temos dificuldades por causa do aumento de pessoas e o acesso insuficiente à água limpa. Questões sobre a limpeza de áreas para que isso possa, apoio possa acontecer, isso é um desafio. Então, em conclusão, baseado na nossa experiência na Somália, com o período de secas, tivemos muitas lições aprendidas. Então, a ativação de primeira resposta das ONGs é possível e salva vidas. E escalabilidade é importante, que o número de pessoas que é desabrigada, eles não ficam no mesmo lugar por muito tempo. Eles acabam se mudando com os animais também, buscando novos lugares. E essa preocupação com os animais e a continuidade de serviços de saúde. Então, trabalhadores de saúde, comunitários, temos que buscar essa robustez do sistema de saúde em termos de relatórios e acompanhamentos, monitoramentos, onde temos atualizações de onde temos insurgências, para que isso seja informado a tempo, para que possamos tomar as medidas assegurando a segurança e também a pré-posição de equipamentos médicos de nutrição é crucial também para uma resposta dessas emergências. E não é fácil acessar algumas das localizações, então essa comunicação na língua local, mensagens que são espalhadas pelas comunidades e trabalhando com os parceiros locais, isso fica muito mais fácil. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, John, pela ótima apresentação. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para John, também foi o último apresentador de hoje. E tinha muita informação, mas temos a questão do tempo. Então, John, muito obrigado. Também agradecemos a doutora Beatriz Gigman pelas ótimas apresentações. Temos 11 minutos e temos muitas perguntas
E eu queria aplaudir cada um de vocês que mandaram essas perguntas. Eu sei que somos quase 2.000 participantes, e se cada um de nós mandasse uma pergunta, ficaríamos aqui até a semana que vem. Então, eu vou filtrar 2 perguntas por apresentador, e eu acredito que as perguntas que sobrarem vão ser mandadas para os apresentadores para que eles possam tentar dar uma resposta aos participantes. Então, doutora Beatriz, 2 perguntas e depois vamos seguir. Como encaramos a questão da insegurança alimentar, levando em consideração a mudança climática? Por exemplo, sementes modificadas geneticamente que só crescem uma temporada, em detrimento às sementes que podem ser replantadas, que são mais resistentes a secas e doenças, por exemplo. Então, também um comentário sobre plantações modificadas geneticamente em prol da segurança alimentar. Doutora Beatriz, você tem 1 minuto ou 2 para sua resposta. Yes, thank you, Sam. You've just chosen Obrigado, the Sam. very sensitive questions. Você escolheu uma ótima pergunta. Oh my God. Okay. No, I'll say what is possible. So first of Eu all, vou dizer thank you o for que é the possível. questions and thank you Obrigada pelas for perguntas, participants. We hope we'll pelos get an outros opportunity also looking participantes at what também. we're not able to respond to now. So going to the first Espero que question, consigamos how do responder depois we do que não address the conseguimos issue responder of food agora. security by taking into consideration Então, levando em consideração climate change? And you're talking a about mudança climática, I think the first thing that we have eu to acho que look a at primeira is coisa que temos que policy pensar advocacy. são You know, a defesa de políticas. If we can be able to sell the idea and convince Se pudermos vender uma ideia e convencimento, on the effect of climate change, e then, como é afetado pela mudança climática, policy makers and our politicians. as They are the pessoas ones who are escutam making muito those os decisions políticos on what is really actually being decided for us. So e if we eles can tomam essas enhance decisões por us as nós, practitioners, us as e researchers, nós, development como agencies, enhance our agências relationship de with the desenvolvimento, policymakers, so that they are with us as we measure, as we assess, and as we come up with quando magnitude of the medimos e consequences of climate change, avaliamos a magnitude e as consequências da then they mudança can be climática, able to change their narrative então when they are in their essa close mudança rooms da discussing some of these narrativa, agendas. quando So se I discute think essas if agendas, pode ser engaging atingida. some of these, we call them the movers and the shakers, Nós chamamos de what movimentadores e we are doing in our sacudidores do que discussion. And estamos that is why fazendo there nas is a nossas lot of discussões. moving Por forward isso, há participatory and inclusive research and development muita action. pesquisa So e I am desenvolvimento. thinking we have tried to do that within the CGR Tentamos and fazer in isso other com o international CGR development e agencies, but as agências even de at desenvolvimento country programs, internacional, let us mas em make sure programas that nacionais when we também. start Quando working on some of começamos these a interventions, trabalhar or when we com start essas collecting data, intervenções we make ou some of these coletar dados, policy makers and policy influencers part of temos the esses process. When we make them part of influencers the process, e they will see the problem, they will consultores see de the políticas como magnitude, parte and they will disso. realize Eles vão this ver a is actually magnitude e vão dangerous. perceber que isso Then they realmente é um can change perigo. the discussions that happen in closed doors, where some of us Então are podem not there. mudar essas So discussões policy que acontecem a advocacy portas and fechadas. engagement would be one Então, strategy that isso we seria should uma try estratégia que to deveríamos incorporate tentar in our day-to-day activities, incorporar both nas nossas atividades government diárias, sector, research, development em agencies. So pesquisa, if we can focus desenvolvimento. on that, then we can Se pudermos change what focar is nisso, actually happening. podemos Because we do mudar a o que lot of work acontece, out there. We porque come up with fazemos muito results, trabalho, but then mas these temos os results are not resultados, mas esses adequately resultados taken up, não são understood, and they don't form part aplicados of e people who make these entendidos decisions. So that por is quem what toma as I would say decisões. would be one thing Isso that we seria could uma really coisa que put in poderemos a lot of effort realmente colocar in. muito esforço para fazer isso. Then
the other question was on genetically modified A outra pergunta é sobre commodities commodities with regards to food security. modificados I geneticamente em defined relação what food à security segurança is. alimentar. And I talked about quality, Eu falei também sobre qualidade, quantidade, safety, and segurança nutrition. e nutrição. So this is a very contentious issue, but what Essa é I uma would questão say is that importante, mas it depends on actually what you're going for depende as a do community. que Are you você está looking buscando at como the comunidade, quantity or the quality? But if you talk ou a about qualidade e actually food quantidade, security, mas se você pensar na some segurança of the alimentar, genetically food will meet depending on what you're looking at. If it is the quantity, isso vai if you are in acontecer com Kenya, you've algumas eaten dos ugali, if you want maize alimentos that produces big modificados, maize stalks, you will go for that. But then, as you said, you grow them for one season, then you have to mas como still você buy disse, seed você for the planta next season. por uma So I temporada think e você it tem que is comprar sementes de us to novo na come up próxima with temporada. more evidence on Enquanto whether buscamos mais these evidência, varieties that we are se advocating essas for, whether variedades que genetically estamos modified, defendendo whether são indigenous, modificados how can they be geneticamente sustained and come ou up with a clear nativas, projection and como eles narrative podem that ter can be shared with the uma people who make the narrativa e decision uma on using projeção genetically modified que food. possam So I apoiar wouldn't essa say decisão whether das they are pessoas the best, usarem but as I know they sementes contribute. modificadas geneticamente. Wonderful. They Eles podem não ser os contribute. melhores, mas Yes. contribuem sim para a segurança alimentar. Dr. Vitri. Muito obrigado, doutora Beatriz, Very, well, navigating through those questions very por well. navegar tão bem por essas perguntas And offering your insights into those. I have two e questions oferecer seu for, conhecimento. Agora tenho perguntas para o now, Gigman. Gigma, how can humanitarian action be Como reimagined podemos to enhance problem solving and impact? melhorar o Again, how solução dos humanitarian problemas action be reimagined através de to enhance ações problem humanitárias? solving and impact? And the second question, what E a steps segunda can be pergunta, taken to transform quais são os Africa passos into a para global hub transformar a for food África production? Kindly try num and use some 2 hub minutes de to answer produção those de so that we can alimentos spare some para time for o James. mundo? Thank you very much. I think to the first question, sorry, to the first question, I Muito would say obrigado. Acho that que para a it is primeira very pergunta, important for the humanitarian sendo que é muito sector to importante also take para o setor advantage humanitário of também the new tools that we se are having aproveitar today. das novas ferramentas que temos hoje. Temos muita TI e inteligência artificial, coisas assim, que é muito importante que o setor humanitário também tente inovar. Isso é muito importante se queremos causar mais impacto. Mais e mais temos drones entregando alimentos e coisas assim. É muito importante para nós do setor humanitário. E outra coisa que eu diria é que vamos tentar, como eu estava dizendo, políticas mais fortes em termos de trabalho humanitário. A maioria das ações humanitárias são feitas em emergências, mas não tem um background forte. O segundo ponto é uma questão mais política. O que podemos fazer para ter a África como destaque? Eu acho que para colocar a África nessa posição, primeiro temos que ter controle do nosso desenvolvimento. Não só para o setor de agricultura, mas qualquer choque externo que acontece no mundo inteiro, primeiro vai impactar a África. Todas as crises econômicas que tivemos, como a guerra na Ucrânia e na Rússia, também afetou muito a África. Então, como podemos, em primeiro lugar, melhorar nossa colaboração entre as regiões na África? Por exemplo, na África Central temos bastante chuva e conseguem plantar bastante. E outras regiões, como o semiárido, na África, no leste da África,
pode aumentar a sua produção de gado. Essas conexões precisam acontecer. E também a necessidade de usar a ciência. Sempre falamos da mudança climática como algo negativo, mas como esse desenvolvimento que acontece no oeste da África. Por exemplo, se tivermos uma estratégia de manejo de água boa, isso pode ser focado para a produção de alimentos. Isso vai nos ajudar na África a melhorar esses sistemas. E as contribuições significativas para os processos de tomada de decisão precisam acontecer pelas pessoas que vão ser afetadas também. Muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para o John, porque chegamos à nossa hora. How do you engage the local communities in governance of your programs? This is to enhance sustainability of your programs. Como podemos aumentar a sustentabilidade dos programas e integrar os esforços humanitários? Como engajar as comunidades locais? Essa é uma pergunta muito interessante. Como vocês viram na minha apresentação, é trabalhar com organizações locais que já estão estabelecidas e já são gerenciadas geogerenciamento, tendo relatórios e feedbacks. Eles têm sessões em relação a isso. E temos outros parceiros também. O desenvolvimento e a questão humanitária acontecem em níveis diferentes, mas é uma peça faltando. Somália é um contexto interessante porque tem clima e conflito como problemas. Então, a abordagem humanitária com as agências que distribuem alimentos e dando abrigo, mas vai além disso. Questões sobre construir resiliência e comunidades locais que precisam assegurar que entendam a intersetorialidade que também afeta questões climáticas. E o último ponto que eu queria mencionar é que trabalhamos com comunidades e temos o Observatório dos Cidadãos. Uma vez fomos ao campo e perguntamos à comunidade, agora que tivemos essas secas dos últimos anos, quando vemos as pessoas se mudando de regiões, temos essas ações convencionais. Quando eles sentem nos ossos quando a chuva vem. Então, esses conhecimentos comunitários também são insights sobre engajamento de comunidades. Também precisamos ter voluntários que participam dos nossos programas. Então, colocamos eles em programas e eles trabalham com assistência comunitária também, e se torna mais fácil porque já aprenderam como fazemos as coisas e podem implementar isso. Muito obrigado, uma salva de palmas para todos os nossos palestrantes, muita informação. Senhoras e senhores, por causa do tempo limitado, precisamos encerrar aqui. Eu peço desculpas, já passamos da hora, mas vamos compartilhar as perguntas com os palestrantes para que eles possam responder e pensar
em alguma modalidade para que vocês possam receber essas respostas. Obrigado por estarem aqui. Ainda temos mais de 1.500 pessoas aqui. Isso é uma indicação de como foi interessante essa sessão. Então, queria pedir para vocês que usem esse link para pesquisa pós-sessão, ou podem tirar um print desse QR Code para nos dar esse retorno, para que possamos melhorar as sessões, onde possamos melhorar cada sessão seguinte. Essa foi a sessão 7 de 11. Então, queremos sempre conseguir continuar melhorando. Então, usem o QR Code ou clique no link que foi postado no chat e compartilhem conosco sua opinião. Então, juntem-se também ao grupo de WhatsApp para atualizações e informações. Isso, vemos perguntas ainda. Isso é muito importante que vocês se juntem ao grupo do WhatsApp para ter essas atualizações. Então, muito obrigado mais uma vez a todos pelo tempo de participar nessa sessão 7 desse curso. Não seria possível sem vocês. Dr. Beatrice, Gigman e John falariam somente comigo se vocês não estivessem aqui, mas vocês conseguiram tempo para estar aqui e isso foi um sucesso. Muito obrigado, Dr. Beatrice, Gigman e John, por estarem aqui, prepararem essa informação, apresentação e compartilhar sua expertise conosco. Obrigado ao time de planejamento que está por trás da cortina, assegurando que tudo funcione muito bem. Já passamos alguns minutos, queremos agradecer mais uma vez pelo tempo